A última frase é assim: emprego de orações coordenadas justapostas. Então, na verdade, ele quer. Quando ele está fazendo uma descrição, é como se você estivesse vendo um retrato. Ele não precisa falar, ter ação, é uma coisa contínua. Ele está retratando o espaço, a ação, a pessoa. Né? Ele diz que usa muito nesse tipo de texto substantivo e adjetivo e locução adjetiva. Vamos pensar aqui: substantivo. Se eu estiver falando, eu vou continuar com a história do lápis. Se eu estou falando do lápis, qual o adjetivo que eu usei para lápis? Um objeto bonito, um objeto simples, um objeto comum. Posso usar, como eu disse, me dá asas para voar. Aí que eu já estou usando uma expressão, né, para poder deixar o texto, florear o texto, né? Deixar o texto com mais emoção. Depende do jeito que você quer conduzir, tá? Então, ele diz que também há a utilização de numeração, porque você está falando, você está querendo dar característica, então você vai enumerar características ao que você está retratando, né? E pode usar a comparação também, né? Ele é tão alto quanto o ator, claro, Schwarzenegger. Isso aí, gente, depende do que está se falando. E aqui, verbo de ligação. No verbo de ligação é o e, né? O verbo e. Por quê? O e é de adição. Então, eu estou falando, ele é alto e bonito, ele é forte, inteligente, né? E ele diz aqui, ó, são flexionados os verbos no presente, como eu estou falando, ele é, né, que é presente, ou no pretérito, no caso, pretérito do presente, que é o passado simples, né? Ele, como ele era, né? É isso. Continuar mais um pouquinho dele. Ó. Como exemplo, podemos citar. Por favor, Eliana, você lê esse trechinho? Oi, professora. Boa noite. Eu leio. Lê um pouquinho, deixa eu ouvir tua voz. Tá bom. Como exemplo, podemos citar. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente. Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Sim. Uns após outros lavavam a cara, incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante. Um entrar e sair sem tréguas. O cortiço. Aloísio Azevedo. Isso. Então, o livro Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, tem essa passagem, né? Ele está falando de uma porta de um banheiro, uma entrar e sair que não parava mais, um barulhão, um zum, zum, que ele falou que crescente, aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Então, quer dizer, era um banheiro coletivo, né? As pessoas lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria na altura de uns 5 palmos. Então, a gente consegue imaginar esse lugar sujo, não consegue? Com tantos detalhes que ele deu, um lugar sujo, cheio de gente, barulheira, né? Porta das latrinas, né? As tampas dos vasos, né? Não descansavam. Então, a gente dá, sim, se você parar para prestar atenção nesse pequeno texto, ele é um texto que incomoda, né? Passa um mal-estar, né? Pelo menos para mim foi a impressão que me causou. Mas isso é um texto descritivo. Ele faz a gente sentir no tempo, no espaço. Você consegue, um pouquinho atrás, falar aí os 5 sentidos. Se você viajar no texto, você vai sentir essa aguinha pequenininha, fininha, que está, esse fio de água, né? Que está escorrendo, o chão molhado. Aquilo começa a esses vasos sendo usados o tempo todo, você percebe que tem mau cheiro na situação. Então, a gente consegue realmente despertar vários sentidos, né? Dos 5 sentidos nossos, a gente consegue, numa leitura, despertar vários. É uma característica de um texto descritivo. Meninas,
O descritivo, deixa eu voltar aqui com vocês um pouquinho. O descritivo é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida? Porque o próximo é o narrativo. Se não tiver, eu já vou passando adiante. Posso continuar? Ana Paula, se estiver com o microfone aberto, pode falar. Os textos descritivos, então, sempre são assim, descrevendo os lugares, descrevendo as coisas. O objeto, a pessoa, né, o personagem, ele faz você... E ele enumera. Se você pegar esse pedacinho aí, você vai ver que ele começa a fazer acontecer as coisas na tua cabeça, né? Ele vem trazendo fatos, trazendo características, trazendo adjetivos, né? E como, se você reparar, ele está aqui, ó. As pessoas lavavam, está usando o verbo no passado. Né? Você tem umas características, ó. O chão inundava-se, né? Quem é o chão? O substantivo, né? Então, você vai ter o tempo todo essa mesclagem, né, do verbo no passado ou no presente e essa enumeração de fatos, mas de uma maneira que você consiga imaginar muito forte, né? Ele faz questão de que você consiga visualizar ao máximo aquela situação. É a descrição, sabe? Né? Quando a gente, né, quer descrever alguma coisa, né? Estava na noite de lua cheia, estava frio, a gente começa a falar, né? Estava numa rua deserta. Geralmente nos romances ou naqueles textos de terror, né? A gente encontra bastante, usa bastante a descrição. Agora, a Ana Paula está aí? Estou com o microfone aberto, pode ler? Ou a Ilma? Estou falando, eu só anotei o nome de vocês aqui, eu não estou mais vendo vocês, tá? Estou com a tela aberta. Então, Luciana. Ilma, eu estou pelo telefone, estou tentando abrir pelo computador, que é maior. Aí vou ter um pouquinho de dificuldade. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ver se fica melhor, olha. Ficou. Ei, por favor. Se ficar incomodando, você fala que a gente passa. Vai. Não, tá bom. Os textos narrativos são formatos básicos, globais, muito importantes da comunicação textual. A estrutura narrativa é caracterizada pela marcação temporal, cronológica. Além do destaque dado aos agentes das ações, na narrativa predominam as ações, sendo que as descrições de situações dos estados que lhe são subordinadas. Assim, tais textos literalmente narraram, ou seja, contam uma história que envolve personagens e acontecimentos. Aqui são apresentadas ações e personagens. O que aconteceu, com quem, como e onde e quando. Isso aí. Ficou tranquilo, então, para vocês? Ó? Quando a gente fala narrativa, lembra da história do Chapeuzinho, né? Que tem tempo e espaço, e ele tem situações de descrição, mas ela não está chamando tanta atenção quanto o fato que está sendo narrado. Quando o texto é narrado, ele está contando uma história que envolve... Isso é de anotar, tá? Para ser uma narração, ele tem que envolver personagens e acontecimentos, ou seja, ele tem tempo, espaço e pessoas. Tá bom? Então, ele vai contar o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e quando. Tempo, pessoa, fato e espaço. Está para o próximo. Agora eu vou explicar um por um. Ó. Luciana, pode ler? Oi. Oi, Luciana. Oi. Personagem. Diga, os que podem ser reais ou fictícios. Os quais podem ser reais ou fictícios. Enredo, que é a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear, enredo
não linear, enredo psicológico e enredo cronológico. Enredo. Enredo, isso. Tempo da narrativa, que é tipicamente o passado, mas pode ser o presente. A narração de um jogo de futebol ou o futuro. Obras proféticas por exemplo. Diminuir aqui. Não. Então, vamos lá. Como a gente disse, ele tem que ter personagens. Eles podem ser personagens reais, né? Realmente aconteceu o fato, ou pode ser fictício. Ele pode inventar um personagem, pode ser que nem o Esconde de Sabugosa, né? Não existe um boneco de milho, mas virou um personagem famoso na nossa cabeça, né? O enredo é a trama, como é que se desenrolam as ações. São classificadas em linear, ou seja, ele tem um tempo, mas pode também ser não linear, ele pode misturar os tempos. Enredo psicológico e enredo cronológico. A gente vai ver um por um depois direitinho. Ainda falando de tempo, o tempo da narrativa fica tipicamente passado, o tal do era uma vez. Mas se for uma narração do futebol, é no presente, ou as obras proféticas também, ele está falando de tempo, está usando o futuro, vai acontecer tal coisa, está narrando, está falando de personagens, está falando de ações, vai ter todas as características, porém vai estar no futuro. O texto, a narração, né? Ela se apoia muito nesse item aqui, ó, o espaço. Ó. O espaço pode ser físico, uma cidade, uma casa ou uma escola, mas também pode ser psicológico, a mente do personagem ou do narrador. A gente vê isso muito também nessas histórias da Disney, né? Hoje eu estava no lugar que estava passando aquele filme Divertidamente, passa dentro da cabeça de alguém contando um jogo. Eu não assisti esse filme, mas foi um pedacinho que eu entendi. Então, eles aparecem dentro de um jogo de videogame, né? Uma coisa que acho que nunca vai acontecer, né? A gente entrar dentro de uma tela de videogame mesmo, né? Fisicamente. Mas o homem tem consegue transportar a gente no texto narrado, né? E quem é o narrador, né? O narrador, que pode ser a primeira, eu, né? Ou a terceira pessoa. O narrador, em primeira pessoa, participa das ações. O narrador, em terceira pessoa, não está diretamente envolvido nas ações, podendo ser observador, apenas relata os acontecimentos, visto a olhos nus, ou observador onisciente, aquele que tudo sabe, que tudo vê, inclusive os estados mentais dos personagens, né? Tem textos que são assim, né? Ele vem narrando e faz você fazer até o julgamento o tempo todo de como é que é o estado mental desse personagem. Lê, por favor, Lorena, se tiver aí, ou a Rízia. Uma das duas. Cristiana ou Tainá? Quem é? Tá, lê, por favor. Isso, vamos tentar. Uhum. Uhum. Olha aqui, para a gente poder ficar isso de uma maneira mais clara. Lê, por favor, continua lendo aqui esse
esse pedacinho aqui, ó. Vê se tá bom assim. Pode ler. Essa de Queiroz. Então, aqui ele está narrando, né? Ele faz a gente ver o personagem, ele usa uma descrição também, né? Ele usa a descrição no tempo presente, ó, caminhando devagar sobre as acácias, sentia, né? Ele vai trabalhando, fazendo a gente, assim, no silêncio, as pancadas desordenadas do seu coração. Você está narrando, mas usando a descrição. Meu computador está dando erro. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, até aqui foi o narrativo, então a gente agora vai ver o dissertativo, que é o que a gente usa mais na faculdade. Okay. Dissertar é falar algo sobre, é falar sobre algo, sobre determinado assunto, é expor, é debater. Este tipo de texto apresenta uma explanação detalhada de determinados temas e conhecimentos. Além disso, para a construção desse tipo de texto, há necessidade de conhecimentos prévios do assunto, tema tratado. Aqui, meninas, vocês têm que prestar muita atenção. Na hora que vocês recebem uma nota ruim, não estou falando de mim, estou falando de todos os outros professores, exatamente porque vocês não fizeram a regra básica do texto dissertativo, que é o que vai ser pedido de agora em diante. O texto dissertativo, ele tem, para ser construído, ele aqui, ó, necessidade de conhecimentos prévios do assunto. Então, ele deu um tema, vamos dizer que ele deu o tema Vestibular 2022. Poxa, professora, eu já nem lembro mais, eu estou lendo tanta coisa que vestibular para mim é uma coisa que ficou lá atrás. Então, você vai escrever o seu achismo, vai falar o que você lembrou, uma coisinha ou outra. E aí, o que acontece? O texto fica pobre, a gente usa esse termo, achismo, é o que o aluno achou. Ele não tem formalidade nenhuma, ele não tem uma característica de construção, né? Ele não vai trazer um debate, porque você só está falando de você, do que você achou. Então, é onde o aluno tira 3, 4 numa AD, e isso com o professor sendo bonzinho, porque ele pode até zerar, porque ele pediu uma dissertação e o aluno só falou dele. Tá? Então, a partir de agora, quem tiver com papel e caneta na mão, anota esse quadradinho todo, principalmente a última frase. Para a construção desse tipo de texto, a necessidade de conhecimentos prévios do assunto. É o tema que foi tratado. Então, na AD, um de vocês que falava do voto facultativo, teve textos falando da campanha, falando dessa guerra de partido contra o outro, e sendo que não era isso. Outros que falavam o voto facultativo é obrigatório. Aí, como assim? Se ele é facultativo, é porque você tem o direito de ir ou não. Aí, o tema era facultativo no Brasil, né? Se ele poderia ser facultativo no Brasil. Ou seja, não é. O voto é obrigatório. Você tem o direito de cidadão e o dever de votar, né? Um direito e um dever, está na Constituição. E aí, onde você pega os argumentos, né? Você foi no tema e vai buscar mais conhecimento para poder escrever. Por isso que, geralmente, a AD de vocês é mais trabalhosa, porque te dá esse tempo de você pesquisar. Quanto a P é ali, né? Na hora, o que você já alcançou, né? Então, a D, é bem capaz que venha. Faça um texto dissertativo,
sobre tal tema, e quando virar P, vai te trazer vários tipos de texto, vai mandar só você marcar um X, se ele é dissertativo, se ele é narrativo, se ele é descritivo, tá bom? Vou pular para o próximo slide. Está ficando tarde já, tem que tentar dar as 2 aulas para vocês. Ó, aqui a ênfase é a temática, ou seja, o tema, né? A organização se dá através de componentes ligados entre si por várias relações lógicas. Premissa e conclusão, problema e solução, tese e evidência, causa e efeito, analogia, comparação, definição e exemplo. Além disso, são mais raros os marcadores da presença de um sujeito enunciador e de sinais que indicam avaliações. Por quê? A argumentação, você vai estar o tempo todo julgando, você está argumentando, você está trazendo ideias, né? Sejam suas ou seja de outras pessoas que você vai apresentar no seu texto. A Jade pode ler esse texto para a gente? Está muito pequenininho. Posso ler sim, eu vou aumentar aqui no celular. Tá, vou tentar aumentar um pouquinho aqui também, ver se melhora para você. Posso começar? Tá bom para você? Sim. Eu fico igualmente aqui na tela. No seu aspecto exterior, na sua constituição geográfica, o Brasil é um todo único. Não o separa nenhum logo interior. Lago. Ah, tá, desculpa. Não o separa nenhum lago interior. Desculpa. Lago interior. Nenhum mar Mediterrâneo. As montanhas que se erguem. Seus rios prendem e aproximam as populações entre si. Assim, os que correm dentro do país, como os que marcam fronteiras, por sua produção e por seu comércio. É o Brasil um dos raros países que se bastam em si mesmos, que podem prover ao sustento e assegurar a existência de seus filhos, de norte a sul e de leste a oeste. Os brasileiros falam a mesma língua, quase sem variações dialetais. Nenhuma memória de outros idiomas subjacentes na sua formação perturba a unidade íntima da consciência do brasileiro na iniciação e na comunicação do seu pensamento e do seu sentimento. Gilberto Amado. Isso aí. Então, qual é o tema desse texto, Jade? No caso... O Brasil, no caso, assim, o Brasil, como constituição geográfica? O Brasil, né? O tema, ele tá falando, ele trouxe o país e ele começa a mostrar, né, que aí ele vai falar de várias coisas do Brasil. Ele começa falando da Constituição Geográfica. A gente não tem um lago interior, como em outros países tem o mar Mediterrâneo, como tem na... Ele está falando o seguinte, se você pegar o mapa mundi e olhar, o Brasil está ali inteirinho. Ele não tem um mar dividindo, né, uma parte para outra. Ele diz que as montanhas não aparecem como divisões, né? Elas são fatores de unidade. Está o tempo todo falando do Brasil, né? Ele vem falar, os rios prendem e aproximam populações entre si. Aí depois ele vai falar, por produção e comércio, o Brasil está falando de novo. Depois ele vai falar, de norte a sul, a gente fala a mesma língua. É o Brasil e o brasileiro, né? Ele faz essa... Está explicando, né, o país. Tá? É um livro de Gilberto Amado. Então, o que a gente acabou de ver?
um texto dissertativo, ele está conversando vários assuntos dentro do tema. Ele falou do Brasil como geografia, como comunicação, como, né, aspecto social, como aspecto econômico. Ele fala aqui, ó, o Brasil pode prover sustento e assegurar a existência de seus filhos, né? Entenderam, meninas? Então, isso é argumentar. Ele tem um tema e vários olhares, tá bom? Isso é argumentar. Ele não trouxe ninguém, ele não está falando de outras pessoas, mas ele está trazendo vários assuntos para estar trabalhando o tema. Isso é argumentar. Isso é dissertar. Argumentar é você pôr a sua opinião, é o que a gente vai ver agora. Ó. Argumentativo. Já o argumentativo difere do texto dissertativo. Procura se formar a opinião do leitor e do ouvinte, objetivando convencê-lo que a razão, o discernimento, o bom senso, o juízo está com o ponto de vista defendido de que o texto está de posse da verdade. Olha a diferença de um texto para o outro, quer ver? Aqui, ó. A Cláudia pode ler esse pedacinho? Posso ler. O raciocínio argumentativo implica, primeiramente, a existência de uma tese, admitida supostamente, sobre um dado tema. Sobre o pano de fundo dessa tese, são propostos dados novos, que são objetos de interferências, que orientam para uma conclusão ou uma nova tese. Só afirmando, né? Aqui, ó, continua um pouquinho. Essa é outra? Continua, por favor. A grande questão envolvendo a argumentação é a consistência. É a sua consistência. Tá, é a sua consistência. É porque eu estou com o negocinho bem na minha tela. A grande questão envolvendo a argumentação é sua consistência, sua fundamentação. Os estudos clássicos defendem que a argumentação é fundamentada em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência das provas. Aqui, ó. Há 5 tipos mais comuns de evidência das provas. Ó, como é que a gente faz, né? A gente explica fatos, não diga onde há fatos, não há... Como é que diz? Tem uma frase assim, né? Bom, enfim, os fatos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos, não há o quê? Contra fatos, não. Argumento. É isso. Então, os exemplos, ilustrações, os fatos, os dados estatísticos e o testemunho são evidências de provas que você põe dentro de um texto argumentativo, né? Você pode usar, né? Dependendo do assunto. Texto injuntivo. O tipo textual instrucional ou injuntivo é muito comum em nosso dia a dia, muito comum em programas culinários em que o apresentador lista ingredientes e dá orientação como o preparo do prato, que o prato deve ser feito. Os principais gêneros que organizam nesse tipo textual são os seguintes: receita culinária, manual de instrução, bula de remédio, regras de jogo, roteiro de viagens e mapas. Principais gêneros que se organizam no tipo textual instrucional ou injuntivo. Acabei de ler, vou ler de novo. Tá, então esse aqui, estou passando aqui só para poder, porque tem que explicar, mas ele é a instrução, né? O injuntivo é instrução, fala instrucional, né? Como fazer uma receita, como tomar uma medicação, tá lá na bula, nada demais. E, para a gente terminar aqui, o dialogal. A estrutura de um diálogo é relativamente simples. Tem um interlocutor, que interage verbalmente, em seguida o interlocutor 2 também interage. A interação do interlocutor 2 pode ser espontânea ou induzida. Na interação espontânea, o interlocutor concorda completamente ou discorda em relação ao que é dito pelo interlocutor 1. Na interação induzida, o interlocutor 2 responde uma pergunta realizada pelo interlocutor 1.
Aí vou botar a figurinha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eu tive um sonho de todas as nações viverem em paz e harmonia. Aí vem outro lá e grita, joga no avestruz, ou seja, né? Que bandido, né? Acabou com o discurso do homem. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Podemos citar alguns gêneros textuais, inclusive separá-los dentro de determinadas categorias de tipos textuais. Gêneros textuais em textos narrativos: conto, biografia, fábula, romance, lenda, novela, carta. Para pensar. Todos esses gêneros, ele vai trazer narrativa, narrador, personagem, tempo e espaço. É ou não é? Né? A biografia vai contar a vida de alguém, então vai contar um tempo onde ela viveu, né? A fábula, aquelas historinhas que misturam personagens com bichinhos, né? Mesma coisa. Romance, tem personagem, a lenda do mesmo jeito, novela também, e a carta, né? Da mesma maneira. Bom, gêneros textuais em textos dissertativos. O que é dissertação? Dissertação, você conta, traz o fato, mas não coloca a sua opinião. Ó. Então, você vai fazer um resumo. O que é um resumo? Começo, meio e fim de uma história. Resenha, o que é resenha? Você vai contar essa história resumidamente e vai falar um pouquinho do autor também. Reportagem, vai botar você numa situação para você entender aquela história, por que ele está entrevistando. Da mesma maneira, a notícia, da mesma maneira, a monografia, né? Que é onde você escreve, conta, mas não se coloca no texto. Principalmente a monografia, que é o que vocês vão fazer, né? A pesquisa, né? O verbete do dicionário, né? Que é uma explicação sem opinião, é aquilo e acabou. E o cardápio também, né? Você vai comer arroz com fritas, é arroz com fritas e só, não tem que argumentar. Gêneros textuais em textos descritivos, né? Descrever, contar como é que é. É o diário, o relato de uma viagem, né? Você contou. Gêneros textuais no injuntivo, a receita, manual de instruções, regras de jogo, bula e lista de compras. E gêneros textuais em textos argumentativos, ó, o artigo de opinião, que foi o que vocês fizeram na AD, a crônica, o editorial, a carta se endereçada à sociedade, como uma carta aberta, né? Aí ele vai argumentar, ele está tentando induzir. E o dialogal, ó, os autos, as histórias em quadrinhos e a tirinha, né? Onde a gente vai achar diálogo lendo o texto. Então, qual é a diferença entre tipos de gêneros textuais? A resposta é simples. Enquanto os tipos textuais configuram-se como modelos fixos e abrangentes que objetivam a distinção e definição da estrutura, bem como os aspectos linguísticos de narração, dissertação, descrição, explicação e etc. Além disso, os tipos textuais apresentam estrutura definida em número limitado de possibilidades, de 5 a 9 tipos. Isso tudo está no livro, tá, gente? Estou aqui, eu estou lendo rapidinho, porque eu estou vendo que tem 2 minutos para terminar essa aula aqui. Gêneros textuais, por sua vez, apresentam maior diversidade e exercem funções sociais específicas. Ademais, são passíveis de modificações ao longo do tempo, mesmo preservando características preponderantes. Além disso, é importante lembrar que os textos são predominantemente de um tipo textual. Isso porque pode haver em um mesmo texto, eu tinha falado para vocês lá no começo, né? Ele pode mesclar, né? Pode ter no mesmo texto uma narração, uma descrição, uma argumentação. O que determina a predominância é a função do texto. Se a função é argumentar, você defende o ponto de vista. E para isso faz uso de uma narração, o texto será predominantemente argumentativo. Pronto. Me desculpa a corrida que eu dei agora no final, mas é porque senão a aula acaba e eu não concluo. A ideia, meninas, era fazer a aula dentro do cronograma. A aula, que aqui no cronograma de vocês está 12,
Era essa 11 e a 12, que fala... Peraí, ai, minha gata deitou em cima do meu caderno e ela é brava. Peguei. Enfim, a outra aula da semana que vem vai falar de uma coisinha que vocês têm medo, que é... Eu vou abrir a câmera. A aula da semana que vem vai trabalhar com vocês a vírgula, tá? A gente vai ver como é que se escreve. E a gente vai estar comparando a conjunção e, por que parar, as várias regrinhas. Então, por favor, não percam a aula, mas eu vou pedir para vocês tentarem chegar às 5h40 em ponto. Aí, ó. Agora, o alarme aqui é porque eu já tenho que entrar na outra aula do pessoal de matemática e eu não consigo ficar com vocês. Porque se vocês tivessem entrado às 5h40, pelo menos a maioria, a gente conseguiria ter feito todas as 2 aulas hoje. Aí o que acontece? Semana que vem eu vou começar com a vírgula, que é muito importante, depois ele fala como é que se escreve, e depois a gente vai ver gêneros textuais acadêmicos. É bem capaz que eu traga até exercício para vocês, tá? Na aula que vem, para a gente poder estar aproveitando bastante o tempo. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês a presença, espero vocês semana que vem. E não fiquem preocupados com isso aqui, não. É só para vocês terem uma ideia do que é. A gente, antes de ter a prova, a gente consegue fazer uns exercícios só para poder estar batendo isso bem pertinho da prova, tá? Lá na aula presencial, tá bom? E quem não puder ir, a gente vai se entendendo por aqui mesmo, tá? Eu vou me despedir de vocês, que eu estou em cima da hora de entrar na outra sala, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo para vocês.